Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhe aí na projeção, em ambos os lados da plataforma, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1 em diante. Eu não sei se você já percebeu, mas nos últimos anos, talvez um dos mais flagrantes fenômenos da cultura pop ou da cultura popular, quase no mundo todo, é o ressurgimento ou o renascimento dos chamados heróis ou super-heróis de gibis, os chamados comics. E duas grandes linhas, duas grandes, digamos assim, coleções de super-heróis tentam ressurgir com muita força. Aqueles que, como eu e você, fomos acostumados a ler os gibis de Super-Homem e de outros tantos super-heróis, de repente os vemos nas telas, e ora eles se dividem nas famílias do DC Comics ou então dos Marvels. Recentemente houve, inclusive, uma continuação de dessas trilogias ou quadrilogias, como queira, em que o Super-Homem e o Homem de Ferro, não sei se ainda está em cartaz, mas esteve em cartaz recentemente, se debatiam em cima de um conflito sobre quem era mais amigo de um outro super-herói. Não vou contar o filme se você não assistiu. A história mostra que, de vez em quando, de formas diferentes, seja na cultura popular ou de uma outra forma mais filosófica, sempre existe uma tendência do ser humano de imaginar que alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas são extraordinários, têm superpoderes, têm capacidades que não estão comuns a todos nós, que somos meros humanos. A ideia de um super-herói é uma ideia que tanto pode estar na cultura popular, quando um determinado sujeito tem um poder extraordinário, ou aconteceu alguma coisa que ele se tornou poderoso com determinada habilidade, como também pode estar na filosofia. O filósofo alemão, na verdade prussiano, Nietzsche, falava de um Übermensch, ou um super-homem, ou um homem para além do homem, que era a ideia de alguém que tinha superado de maneira extraordinária o padrão de cultura da época, um sujeito que estava limitado e enquadrado por aquela visão ou aquela cultura judaico-cristã típica do Ocidente, típica da Europa, e que de repente se libertava, se alforriava daquela cultura restritora, e então imaginava ser capaz de fazer algo além, de fazer a sua própria cultura pessoal, a sua própria escala de valores. Então, seja um super-herói que tem poderes para nos salvar dos inimigos de Gotham City, ou seja um super-herói filosófico de Nietzsche, sempre há uma falsa ilusão que, vez por outra, recrudesce de maneira muito forte, de que algum de nós, de repente, pode sair do lugar comum e se tornar uma pessoa capaz de ir além daquilo que humanamente o limita. Curiosamente, o Evangelho vai numa direção oposta, quando deixa muito claro que todos, independentemente de serem mais inteligentes ou menos inteligentes, de terem mais oportunidades ou menos oportunidades na vida, de fazerem mais exercícios ou serem sedentários, de serem ricos ou pobres, todos, absolutamente todos os homens estão nivelados. E, para a tristeza dos fãs de super-heróis, por baixo e não por cima. São pessoas como eu e você, fracas, limitadas, cheias de contradições, de conflitos, cheias de limitações, de dúvidas, de momentos de falhas, de vulnerabilidades e de fraquezas. Gente que, ao invés de se tornar cada vez mais poderosa e independente, se percebe cada vez mais dependente e limitada. E aí surge a grande questão do Evangelho, que é, uma vez reconhecendo que somos o que somos, nos olhando no espelho e não nos vendo como super-heróis, que esperança, que motivo de alegria, que motivo de fé e de confiança nós teríamos para viver a vida
se nós somos apenas seres humanos ordinários, simples e limitados, cheios de falhas, de fraquezas e de pecados? Me parece que Paulo, escrevendo aos Filipenses, responde parte desta resposta, dá-nos parte dessa resposta nesse capítulo 3, que eu convido você a ler comigo, essa carta que ele escreve do fundo de uma prisão romana, quando ele, preso, escreve a carta da alegria cristã, e nessa parte em especial, ele nos mostra sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo, como a resposta de Deus para a limitação do ser humano. Olha o que é que diz o texto, Filipenses capítulo 3, de 1 em diante. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu tenha que escrever as mesmas coisas. E aí ele diz o que estaria para repetir: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia até confiar também na carne, porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era tudo isso e lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas estas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela que procede de Deus, baseada na fé, aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua bênção, misericórdia e graça nesta ocasião em que vamos mais uma vez expor a Tua palavra. Todos nós aqui, Pai, dependemos demais e completamente do Teu Espírito Santo para abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para podermos não apenas compreender racionalmente a Tua palavra, de maneira que faça sentido para a nossa razão, de maneira que nos convença o pensamento, mas também, ó Pai, para que de uma maneira sobrenatural ela possa penetrar no que há de mais profundo no nosso ser, a nossa própria alma, o nosso próprio homem interior, aquele que se comunica contigo pelo Espírito mesmo que o Senhor nos deu. Queremos não apenas que a nossa mente nos faça sair deste lugar completamente satisfeitos, tendo ouvido algo que faça sentido para nós, mas queremos te pedir, ó Santo Espírito, que o Senhor penetre profundamente o nosso coração e nos faça ver a vida de cada um de nós nesse texto. E como esse texto, esta palavra de Deus nesta noite para estas pessoas que estão aqui, para aquelas que estão participando do culto pela internet ou pela TV Master, para que cada um de nós possa entender o que é que esta palavra tem a ver com a minha vida e com a vida de cada um de nós. Fala, portanto, conosco, para que não seja um comentário qualquer sobre a Tua Escritura, mas para que seja a Tua própria palavra, usando este homem fraco, limitado e pequeno, para falar a homens e mulheres fracas, limitadas e pequenas. Que a glória seja de Cristo e a Tua palavra reine no nosso meio, à medida que ela foi exposta. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Paulo escreve essa parte da carta que ele estava endereçando aos Filipenses, ele já havia no capítulo 1 e 2 desta carta exposto as grandes razões porque havia motivos de sobra
para que mesmo ele, no fundo de uma prisão romana, pudesse dizer: alegrai-vos, outra vez alegrai-vos no Senhor. Veja que ele começa o capítulo 3 dizendo assim: quanto ao mais, irmãos meus, ou seja, além de tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, eu quero repetir algo que eu tenho dito no capítulo 1 e 2, é que há motivos para se alegrar. Veja, esse homem não estava numa condição de grandes celebrações, ele estava privado da sua liberdade, preso de maneira injusta. O crime de Paulo era pregar o Evangelho, o poder de Deus, do qual ele não se envergonhava, como o pastor Tiago pregou hoje pela manhã, e que era salvação para judeus e gentios. Por causa desta pregação, ele é levado à masmorra romana, e de lá ele escreve àquela igreja na região da Acaia, Macedônia, na região da Macedônia, para ser mais exato, onde estava a cidade de Filipos. Ele não tinha motivos para celebrar, porém ele foi trazido por Deus, à memória dele, motivos para se alegrar. É paradoxal, mas o Evangelho nos dá motivos para nos alegrar, ainda que não tenhamos motivos para celebrar efusivamente. E a grande razão porque Paulo via motivos para se alegrar é que alguma coisa na vida dele tinha passado a dar sentido, a ter sentido, quando ele fez uma troca tremenda na sua vida. Se você acompanhar o texto, ele descreve a partir do verso 4 que nós lemos, quem era ele antes de Cristo. E depois ele descreve quem passou a ser depois de Cristo. No capítulo 4, ele estava falando que o seu currículo incluía o fato de que ele era um homem judeu, que tinha sido circuncidado ao 8º dia, verso 5, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era alguém conhecido como Hebreus de Hebreus, ou aquele que diz: olha, eu sou presbiteriano da 4ª ou 5ª geração, ou o meu nome é Mendissá, ou o meu nome, eu sou descendente de fulano de tal, e assim por diante. Ele era alguém que, do ponto de vista religioso, era estrito cumpridor da lei. Ele chama a si mesmo a condição de ser fariseu, aquele que era o judeu mais estrito, mais xiita, nos termos populares de atualmente, em que ele cumpria a lei, perseguidor da igreja e que era irrepreensível. Ou seja, se tinha alguém que podia apresentar um currículo de absoluto cumprimento estrito da lei, que não tinha nada para se esconder, nada para ocultar, e que podia ser apontado na rua por a outra pessoa, dizendo: aquele sujeito ali é 10, seria Paulo. Ele diz que tudo isso ele poderia trazer à memória naquele momento, se ele quisesse, diferentemente e mais do que qualquer outra pessoa, demonstrar sua confiança na carne. Ele diz essa expressão: se bem que eu poderia confiar também na carne, no verso 4, e repete algumas vezes no texto. Confiar na carne, para a linguagem paulina, é o equivalente a dizer: se tem alguém que poderia dizer que tem justiça própria, que tem competência própria, que tem capacidade própria, que ninguém pode apontar o dedo por ser acusado de alguma outra coisa, esse alguém sou eu. Basicamente, o que Paulo estava dizendo é que antes de Cristo, ele tinha uma folha de serviços prestados a Deus, ele tinha uma justiça própria, uma autopercepção de que era alguém ilibado, alguém de uma honra ilibada, que não tinha nenhuma dúvida da parte de ninguém sobre ele. Isso o levava, obviamente, como qualquer outra pessoa que é cheia de virtudes, a uma atitude diante de Deus de muita prepotência e autossuficiência. Alguém já disse que é muito fácil, ou é mais fácil, a gente se arrepender de vícios e defeitos do que de virtudes. Porque os vícios e os defeitos nos revelam, escancaram diante de nós que nós somos fracos e que precisamos mudar, daí a razão do arrependimento. Mas quando nós nos achamos mais do que realmente somos, ou nos iludimos pensando que estamos cheios de virtudes, é mais difícil que alguém aponte e demonstre para nós: até disso você precisa se arrepender, porque isto que você tanto se orgulha é motivo de autossuficiência e prepotência diante de Deus e diante dos outros. Era exatamente este o dilema que Paulo tinha.
era exatamente isso que ele sofria naquele momento. Ele olhava para o seu passado, via uma folha de serviços prestados, como eu falei, uma moral ilibada, alguém sobre quem ninguém poderia pôr o dedo, e dizia assim: tudo isso me faria, se eu não tivesse passado por essa transformação de Cristo, ser um sujeito que poderia agora confiar na carne, que poderia agora me apresentar um dia diante de Deus e dizer assim: Senhor, tu estás vendo, eu mereço. Senhor, eu sou o cara. Senhor, eu consigo, eu posso, eu fiz. Portanto, eis aqui as minhas credenciais. Eram basicamente estas as ideias que, eventualmente, do passado de Paulo, ele trouxe à memória para demonstrar o contraste que agora ele demonstrava quando falava da sua nova vida em Cristo. Porque em determinado momento, no verso 7, o apóstolo Paulo então diz: mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Então ele faz um contraste muito claro. Ele diz: olha, antes eu considerava estas coisas lucro, elas me faziam estar no lucro. Aparentemente eu podia confiar na carne e me apresentar diante de Deus e dizer aqui: eis as minhas credenciais, eu mereço. Agora ele olha e diz assim: o que para mim era lucro, novamente verso 7, eu considerei perda por causa de Cristo. Pensando numa metáfora contábil, ele tirou da coluna do lucro o que tivesse lá, e tinha muita coisa, e aí ele disse: esse muito lucro que eu adquiri aparentemente durante toda a minha vida sem Cristo, eu quero agora considerar como uma perda. Eu vou mudar de coluna de lucro para perda, porque o que eu vou colocar no lucro tem muito mais valor do que eu vou colocar na perda. Em outras palavras, ele inverte e diz: o que para mim era lucro, eu vou considerar perda, porque o que para mim era perda, agora é lucro. Em outras palavras, ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E continua no verso 8: sim, deveras considero tudo como perda. E aí ele vai dizer por quê. Ele considerou tudo como perda, porque agora na coluna do lucro tinha algo mais lucrativo para ele. Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Algo havia acontecido com Paulo. Ele era um sujeito que conhecia tudo, mas não conhecia o Senhor. Tudo que ele conhecia eram superpoderes de um homem religioso, aparentemente justo, que o fazia pensar-se autossuficiente, independente e capaz de obter o favor de Deus, de ser alguém que apresentasse as credenciais para Deus e Deus teria que reconhecê-las como verdadeiramente dignas de admiração. Mas agora ele pega tudo isso, considera como perda, porque algo mais valioso lhe foi apresentado, de modo que aquilo que era valioso deixou de ser, por causa de um valor maior, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Já que nós estamos falando de brincadeiras de criança, os quadrinhos, os gibis, você lembra quando você colecionava figuras de álbuns? Me lembro que uma vez eu estava colecionando uma das Copas do Mundo, né? Quando valia a pena você colecionar, pelo menos pelo time do Brasil, né? Hoje até vale, né? Mas não necessariamente pelo Brasil. Então a gente tinha aqueles sujeitos que tinham figuras mais difíceis. Um tempo para cá o pessoal começou a dizer que não tinha figura mais difícil, mas nos primeiros álbuns havia figura mais difícil. Elas valiam muito. Elas valiam muito porque você comprava pacotinhos e pacotinhos e elas não vinham. Elas eram raras. Elas valiam muito porque elas eram raras. O papel era o mesmo, a impressão era a mesma, e teoricamente, se você comprasse por R$1 e vinha 3 figurinhas, teoricamente elas podiam estar entre as 3. Mas nós que colecionávamos sabíamos que elas eram raras. E a raridade da figura determinava o valor dela. Quanto mais difícil era achar, mais rara era aquela figura e, consequentemente, mais valiosa. E aí você então tinha uma forma de fazer. Você tentava juntar
10, 15 ou 20 figuras que não eram tão raras, mas que o sujeito que estivesse na sua frente na escola, na vizinhança, não tivesse, e tentava comprar, trocando aquelas 10, 15, que eram 10 ou 15, que você tinha como refúgio, e aí você tentava trocar por aquela rara. O que fazia aquelas 10 ou 15 que você já tinha terem menos valor a ponto de você trocar 10 ou 15 por uma? É porque elas eram refúgio. Curiosamente, é essa a expressão que Paulo usa. Veja o que é que ele diz. Ele diz: eu deveras considero, verso 8, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a figurinha rara. E a figurinha rara é Cristo. Não é que aquelas coisas não eram valiosas, elas não eram mais valiosas do que a figurinha rara. Alguém que é bem-sucedido na vida, que consegue sair de um ponto A a um ponto B e ascender socialmente, economicamente, e da maneira como você imaginar, pessoas que são nossos super-heróis, como recentemente nós vimos nos telejornais, gente que era catador de lixo, não demérito para ser catador de lixo, mas está na base da pirâmide social, e que de repente se tornou mestre ou doutor em medicina. Gente que a gente olha e diz assim, não é um super-homem, mas é uma pessoa que se superou. Lembra? Superou significa que de alguma forma passou para um outro nível, é um além-homem na linguagem de Nietzsche, é alguém que superou os ditames da cultura que o aprisionava. Quando a gente vive com essas tentações de se olhar e olhar os outros na perspectiva de quem é extraordinário, quem tem o QI mais alto, quem tem o currículo mais alto, quem tem o poder mais alto, quem tem isso e aquilo outro, Paulo nos diz, tudo isso poderia até ter valor, mas quando confrontado com a figurinha de raridade chamada Cristo, isso se torna refúgio. Ter muito dinheiro se torna refúgio, ser muito famoso se torna refúgio, ter um currículo recheado de produção acadêmica se torna refúgio, ser reconhecido por superpoderes sociais, econômicos ou políticos também se torna refúgio, por causa de Cristo. E Paulo diz que, ao fazer isso, ele considerou, não é que estas coisas se tornaram refúgio, ele as considerou como refúgio para poder ganhar a Cristo. Paulo então diz, antes elas tinham valor, mas eu não tinha Cristo. Agora eu tenho Cristo, elas perderam valor. Por que elas perderam valor? Porque o que Cristo dá, nenhuma dessas outras coisas dá. O que ele argumenta é exatamente, ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque quando eu ganhei a Cristo, verso 9 em diante, eu passei a ser achado nele. As pessoas olhavam para Cristo e me viam identificado com ele. A ideia é, eu me tornei um cristão que manifesta Cristo em sua vida e, ao mesmo tempo que é visto debaixo da graça de Cristo, portanto, identificado com ele. O que é de Cristo passa a ser meu, porque eu entreguei minha vida a ele. E aí ele diz, eu passei a ser achado nele e, como consequência, eu deixei de ter justiça própria, ou seja, aquela tendência de olhar para mim e demonstrar aos outros os meus méritos e capacidades e superpoderes, que me tornaram tão autossuficiente, autônomo e capaz, e passo a receber uma justiça que não é de mim para Deus, mas é de Deus para mim, porque diz que o texto, que é a justiça que precede, verso 9, de Deus e que é baseada na confiança que eu passo a ter nele, na fé. Confiança na justiça de Cristo. Paulo estava falando de um tema, queridos, bastante importante na maneira como Deus quer se relacionar conosco, que é o tema da justificação pela fé. Basicamente, foi esse tema que desencadeou aquilo que nós chamamos de reforma protestante do século XVI, no qual um cristianismo que já tinha 15 séculos se corrompendo progressivamente e deixando de crer no Evangelho, onde a justiça é de Deus imputada ao homem,
para crer no evangelho dos superpoderes miraculosos, místicos, cheios de crendices e de poderes humanos, de tentar fazer por si mesmo uma justiça diante de Deus e ser por isso reconhecido por Deus. A Reforma Protestante vem com uma máxima que corta essa tendência e diz assim: o homem não é justo diante de Deus por ter superpoderes, ou ser super caridoso, ou ser super religioso, ou ser super hebreu, ou ser da linhagem de Benjamim, ou ser hebreu dos hebreus, ou ser fariseu, ou achar que é irrepreensível na lei. Ele passa a ter justiça diante de Deus, porque achado em Cristo, ele recebe aquilo que ele não tem. A figura de grande valor passa a ter valor. Voltando à história das figurinhas. Eu me lembro que, em 1982, nós tivemos o melhor time de futebol que o Brasil conseguiu produzir depois de 70. Lembra? Havia um quarteto mágico, não aquele mais recente, que era Júnior, Sócrates, Zico e Falcão. Se você tem menos de 30 anos, eu vou estar falando grego para você. Mas se você tem mais ou menos isso, eu vou dizer para você: Zico era uns 10 Neymar, Sócrates era uns 15 Messi, Falcão era uns 30... Quem? Os sujeitos aí, esses peladeiros, Jocão. Portanto, era assim algo fantástico. De vez em quando alguém está... Eu estou no Facebook e alguém compartilha na timeline alguns pequenos flashes daquela geração. Eu confesso a vocês que algumas vezes eu paro o que eu estou fazendo e vou lá e aperto, e fico lá vendo os gols que aqueles caras faziam. E me dá uma saudade. Aí o que aconteceu naquele ano de 1982? O Brasil não ganhou a Copa. Então fazia mais ou menos assim na semifinal, creio eu, e nós estávamos colecionando. Naquela época eu tinha o quê? 17 anos, e nós estávamos colecionando as figurinhas daquele álbum. À medida que o Brasil ia ganhando, as figuras iam ficando mais raras. Eu tenho a impressão que a editora, na época, chegava a diminuir a produção das figuras para que a gente pagasse mais caro por elas. Porque no início a gente até conseguia uma ou outra, mas à medida que o Brasil ia avançando, ter um Zico, ter um Falcão, ter um Júnior, era muito raro. E aí, em determinado momento, eu dei um lance de sorte. Abri meu pacotinho, sim, porque você tinha como ganhar a figura no pacotinho, ou você tinha que ser muito habilidoso no bafo. Bafo, para vocês que acham que iPad é a quintessência da tecnologia, você não sabe o que é, você não sabe o que é jogar bafo. Meu amigo, é muito mais do que aquele negocinho de ralar o dedo naquela tela do iPad. Você está brincando. Tem toda uma técnica, uma curvatura de mais ou menos 35 graus do lado esquerdo, 37,5 do lado direito. Você tinha que, ao mesmo... Sim, e não podia lamber a mão, porque se lambesse a mão, tinha que ir lavar e enxugar, porque não podia bater e virar. E então você tinha uma técnica de bafo. Se você conseguisse ganhar no bafo, muito bem. Nem sempre você conseguia, porque tinha uns abafadores, que eram os especialistas, os super-homens e os Batmans do jogo de bafo. Eu nunca fui muito bom de bafo. Você vê que eu sou um bom teórico, 37,5, 35, mas no bafo mesmo não era bom. E então eu dei um lance de sorte, abri um pacotinho, e quem veio lá? O galinho de Quintino, Zico. Só tinha um defeito, ser flamenguista, mas que era o melhor jogador da época e um dos grandes craques do Brasil. E aí eu peguei aquele pacotinho, botei escondido no bolso da farda do colégio, porque eu tinha 17 anos, gente, desculpa aí. Acho que eu tinha um pouquinho menos, mas enfim, coloquei no bolso e fui para o curso na época, me lembro aqui em João Pessoa, curso do CEPRUNE, 2001 CEPRUNE, segundo ano colegial, creio eu. E eu coloquei aquilo lá e eu fui especial, sabe, irmãos? Naquela tarde, quando eu tirava do bolso e mostrava a ponta do cabelo do Zico, a turma juntava. Eu disse: rapaz, tu tem Zico. E eu passei a ser especial. O meu valor começou a ser decorrente do valor do Zico que eu tinha.
É exatamente isso que Paulo quer expressar, que o seu valor passa a ser o valor do Cristo que ele tinha. Por isso ele dizia assim, olha, o que é mais fundamental e mais importante é que eu, ao receber este grande valor, eu considerei como refúgio tudo mais, porque eu passei a ter um valor e uma oportunidade que sem ele eu não teria. Eu passei a conhecer o poder da sua ressurreição, e mesmo a comunhão dos seus sofrimentos, que eu passo agora, nesta prisão, no verso 10 está dito, eu estou me conformando com ele na sua morte, porque eu sei que em algum momento eu serei com ele, semelhante a ele, alcançando assim a ressurreição dos mortos. Resumindo, a sublimidade de Cristo dava o valor que todos os títulos e capacitações e superpoderes que Paulo estava ali enumerando não conseguia conceder. Talvez isso explique, por exemplo, porque quando a gente se torna cristão, a gente tem algumas mudanças que nem sempre se revelam de imediato, mas que vão sendo progressivamente construídas. A primeira delas é a mudança na nossa escala de valores. Se você quer conhecer um cristão, não um membro de igreja, não um sujeito religioso, mas um cristão, você comece a observar as mudanças que acontecem na escala de valores dele. Você começa a observar que aquilo pelo qual ele mataria e morreria antes, começam a perder valor. E aquilo que eventualmente ele não tinha nenhum tipo de valorização, passam a alçar-se a uma condição completamente prioritária para ele. Paulo mudou os seus valores. Veja o que é que ele diz. Ele diz aqui que no verso 6, um dos títulos que ele se orgulhava de ter é que ele era perseguidor da igreja. E se você conhece um pouco da história, você sabe. Foi numa dessas perseguições, saindo de Jerusalém para Damasco, que Paulo, naquela época conhecido como Saulo de Tarso, a sua cidade, ia na direção da capital da Síria, Damasco, para aprisionar os cristãos. Ele era possivelmente membro do Sinédrio, tinha mandato para fazer isso, ou mandado para fazer isso, e estava indo quando Deus o encontrou no meio do caminho. Agora é um Paulo que escreve essa carta na condição de perseguido. De perseguidor para perseguido. E se você parar agora e disser assim, grande vantagem, né, pastor? Foi um upgrade para ele. De fato foi. Não do ponto de vista social, econômico ou político, porque de fato ele passou, e ele inclusive diz, por sofrimentos. Mas é porque a partir daquela mudança de escala de valores, aquilo que ele achava que era sofrimento, na verdade era um grande privilégio. Porque ele estava tendo o mesmo caminho que o seu próprio Senhor estava, ele estava se conformando a Cristo, se assemelhando a Cristo, o próprio Deus encarnado. Aquilo que era perda para ele se tornou lucro, porque os seus valores tinham mudado. Mas também não apenas os seus valores tinham mudado, as suas crenças tinham mudado. Veja que antes ele tinha uma crença que era estruturante. Eu tenho que fazer por merecer. Daí porque ele faz toda essa lista de grandes virtudes. Paulo trabalhava em cima da ideia de que o homem é aquilo que ele merece ter, aquilo que ele merece fazer, aquilo que ele obtém, aquilo que a Bíblia chama de justiça própria. Cristo entra na vida dele, ele muda radicalmente esta crença para uma crença em que ele se reconhece como falho, pecador e fraco, e vê em Cristo, e somente em Cristo, aquele que poderia aperfeiçoá-lo através do Evangelho. Mudaram as crenças. Se antes ele cria em justiça própria, em super-heróis, e tentava ser um deles, um super-herói religioso, agora ele acreditava no único que poderia transformá-lo, mesmo sendo ele fraco e imperfeito como ele era. Mas não mudaram apenas os valores, e não apenas as crenças, mudaram também as atitudes. Veja que quando Paulo muda de dentro para fora, o seu comportamento exterior começa também a mudar. Acho muito interessante essa expressão que ele diz assim, no verso 4,
bem que eu poderia confiar também na carne. Ele está dizendo assim: pense no sujeito que, se fosse agora para abrir o verbo e se pabular diante de vocês, ele teria motivo de se pabular, porque eu era isso, 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 isso e isso. E você sabe qual é a sensação de estar perto de um sujeito que se pabula toda hora. Lembrou de um? Todos nós temos um de estimação, né? Aquele sujeito que se pabula tanto que o carro dele é melhor do que o seu, os filhos dele são melhores do que o seu, o casamento dele é melhor do que o seu, o emprego dele é melhor do que o seu, tudo é melhor do que o seu, até a desgraça dele é melhor do que a sua. Ele não perde, ele no máximo empata. Você chega para ele contando um problema e diz: rapaz, eu tive uma dor de cabeça grande. Por que tu não visse a minha, rapaz? A minha foi muito maior do que a tua. O sujeito se pabula até de desgraça. Paulo poderia ser um pabulador. E ele diz: olha, eu até que poderia fazer isso, mas a minha atitude agora diante da vida não é realçar o que eu sou e o que eu posso e o que eu faço, mas é realçar o que Cristo fez na minha vida, de como eu era um desgraçado pecador e Ele me alcançou. Quando alguém muda valores, atitudes, melhor, valores, crenças e atitudes, o nome disso é transformação. A verdadeira superação não é a capacidade do sujeito, baseado nas suas próprias crenças, atitudes e valores, ser melhor do que aquilo que supostamente ele é. Isso é pretensão de super-homem. A verdadeira superação é a transformação que Cristo faz em nós quando nos faz ver o quão limitados, fracos e imperfeitos nós somos. E de como Ele pode, só Ele pode, tornar algo que é tão fraco, falho e limitado em um recipiente da graça de Deus e em um homem que vai para além, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus na vida dele. Portanto, numa época em que super-heróis são chamados para salvar, e que nós somos levados a pensar em termos de superação, e que nós não acreditamos mais na construção coletiva de cada um dando a sua própria contribuição, mas sempre achamos que tem um Sebastião, um Messias que pode nos fazer acontecer e ser como nação, como pessoas, como família. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer assim: nós precisamos, ou eu preciso me superar para que eu seja reconhecido como alguém valioso, me destaque nisso, naquilo outro, o Evangelho vem dizendo assim: não, querido. Você até pode ser alguém de destaque na sociedade por alguma coisa realmente extraordinária e considerável que Deus queira fazer na sua vida. Mas entenda que vai ser sempre Deus na sua vida e não você por si mesmo. Porque a verdadeira superação que Paulo fala aqui aponta para a transformação de valores, atitudes e crenças que só o Evangelho pode fazer. Daí ele diz: tudo mais eu considero como perda e refúgio, como lixo, na verdade, porque agora eu descobri, ou fui descoberto, por Cristo. E por causa dessa descoberta, eu descobri que não há nada mais valioso do que conhecer Cristo e o poder dele na minha vida. No início dessa mensagem eu falei que quando nós éramos crianças, nós tínhamos super-heróis. E, eventualmente, nós ficávamos brincando na rua ou no colégio de quem era quem. Quem era o super-homem? Quem era o Homem de Ferro? Quem era o Flash? Hoje pela manhã, uma criança me procurou e disse que tinha aprendido hoje na escola que Deus era ligeiro. Eu não sei exatamente em que classe ele aprendeu isso, mas eu imaginei que talvez ela pensou assim: Deus é onipresente, Ele está em mais de um lugar ou está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é mais rápido do que Flash, porque só Flash consegue fazer isso. Talvez foi essa a linha de raciocínio, não sei. Mas na hora em que ele me disse isso, eu disse: mais rápido até do que Flash? E aí eu me lembrei, mas é curioso, né? Ainda hoje, nós achamos que super-heróis podem, de repente, manifestar, ainda que parcialmente, os atributos e os poderes que pertencem somente a Deus. Sejam eles super-heróis religiosos ou seculares. Nos dias de hoje, o que Deus realmente quer fazer é o extraordinário
por meio de pessoas ordinárias, como eu e você. E essas pessoas ordinárias, como eu e você, começam a experimentar o poder extraordinário de Deus em suas vidas quando conhecem o Evangelho e a sublimidade do conhecimento de Deus, quando elas começam a ser transformadas nos seus valores, nas suas crenças e nas suas atitudes, por causa do Evangelho, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Agora está na hora, não de você jogar bafo espiritual, mas agora está na hora de você descobrir qual é a figurinha que tem mais valor do que todas as outras, aquela que talvez esteja faltando no seu álbum de figurinhas. No seu álbum de figurinhas, se você tiver todas, mas não tiver Cristo, o seu álbum estará incompleto. É preciso que Cristo seja a figura principal do seu álbum de figurinhas. Que aqueles heróis que ao longo da vida vão construindo a nossa ideia de perfeição, de bondade, de virtude, comecem a ficar mais embaixo, no patamar, do que o patamar de Cristo, onde Ele é único, singular e raro. A sublimidade dEle está em Ele ser o único e suficiente super-herói da nossa vida. O Cristo Todo-Poderoso, aquele que faz o que homem nenhum faz. Quando nós temos essa convicção, queridos, nós somos levados naturalmente a adorá-lo. Nós somos levados a pensar em Cristo não como aquela figura derrotada do Calvário, como aquele sujeito que caiu debaixo dos açoites romanos, aquela figura tão dolorida, tão cheia de dores físicas, emocionais e espirituais. Nós somos levados a pensar que ele caminhou por este caminho de auto-humilhação, de auto-esvaziamento. Mas o destino dele, ao terceiro dia, foi a sua ressurreição gloriosa, foi a sua assunção aos céus, onde ele está à direita do Pai e de onde ele vai voltar. Quando alguém costuma dizer assim, se Cristo estivesse no mundo, eu sempre costumo dizer, se ele estivesse no mundo, ele não seria aquele meigo nazareno que os evangelhos narram. Ele continuaria meigo, amoroso e cheio de bondade, mas ele certamente virá como Deus glorioso, soberano, Rei de todo o universo, aquele que está sentado no trono, aquele que reina sobre todas as circunstâncias. E aí nós contemplamos essa visão deste super mais do que tudo e dizemos assim, exaltado seja o teu santo nome, Senhor, glorioso seja o teu santo nome, tu és maravilhoso, tu és exaltado. Todas as vezes que temos essa visão, somos levados à adoração. Todas as vezes que temos essa visão, nós somos levados à missão. Adoramos porque contemplamos a sua majestade, a figura de grande valor do nosso álbum de figurinhas. E queremos manifestar e contar, tirar do bolso e mostrar a todos o quanto poderoso, o quão maravilhoso Ele é para mim e pode ser para outra pessoa. É impossível ter Cristo como sublime objeto da minha adoração, se eu também não manifestar isso como sublime objetivo da minha vida, a minha própria missão. Por isso que adoração e missão caminham juntos, para que o Cristo que nós conhecemos seja conhecido por todos. Que Deus possa trazer à sua memória, à sua visão neste momento, esta figura de Cristo, não de um ser humilhado no Calvário, a humilhação houve, mas de um ser glorioso, que convida você a adorá-lo, a ser o fã número 1 dele, a ser o adorador número 1 dele, aquele que o exalta e o que faz conhecido diante de todos que você eventualmente se relaciona. A sua adoração e a sua missão são postos diante desse Cristo.